O assunto hoje nesse vídeo é Plano Collor. É fato que a mídia tem trago muitas notícias sobre uma recente decisão do STJ que concedeu o direito aos produtores rurais buscarem restituir o dinheiro do chamado Plano Collor na década de 90, e muitos produtores então têm buscado respostas, buscado opiniões sobre o tema, sobre o que seria esse Plano Collor e quais são os direitos e deveres que teriam ali nessas ações. Em vista dessas várias indagações, nós selecionamos aqui 10 perguntas, que nós vamos fazer esse vídeo, né, sistema de perguntas e respostas, onde nós tentaremos mostrar ao ouvinte o que significa esse Plano Collor, definir o que é esse Plano Collor. Depois, num segundo momento, nós buscaremos compreender o que foi essa decisão recente do STJ, recente agora no final de 2014, meados de 2015, e, por fim, explicarmos um pouco quais são as vantagens e desvantagens para o produtor rural na busca desse direito, nessa interposição da ação que muitos já estão buscando, já estão interpondo por aí. Porque, ao contrário do que você acha na internet, de ter vantagens, tem que busca dinheiro no bolso e tudo mais, há sim alguns riscos e é importante que você saiba para que você possa tomar a sua decisão de uma forma correta, de uma forma clara, de uma forma lúcida nessa questão. Então, primeiramente, nós vamos começar explicando no começo o que é o Plano Collor. E a resposta é muito simples. O Plano Collor nada mais foi do que uma correção monetária que os bancos, no caso aqui que nos interessa nessa ação, o Banco do Brasil, aplicou nos financiamentos rurais no mês de março de 1990. Acontece que naquele período, o nosso então presidente Fernando Collor de Mello fez o chamado Plano Collor, que congelou o dinheiro da poupança e tudo mais, aquilo que os brasileiros conhecem ou que lembram muito bem disso. Acontece que naquela época, nos financiamentos rurais lastreados na poupança rural, o Banco do Brasil cobrou a correção monetária sobre o índice do IPC, de 84,32%. E mais tarde, o STJ decidiu que aquela aplicação foi ilegal, que na verdade deveria ter sido feito sobre o BTN, que seria de 41,28%. Então é essa diferença que está se buscando, que é o que a mídia tem propagado. Segunda pergunta, quem entrou na justiça já conseguiu levantar esse dinheiro, já conseguiu a restituição desse dinheiro? Sim, muitos produtores rurais, desde aquela época, ali começou a partir de março de 1990, muitos produtores já começaram a questionar na justiça a ilegalidade dessa cobrança da correção monetária e muitos já conseguiram levantar esse dinheiro. A terceira pergunta, o prazo para a interposição dessa ação não havia se findado em 2010? Também, se você for bater uma busca no Google, ou seu mecanismo de busca, você vai ver ali muitas reportagens dizendo que o prazo para interpor a ação para restituir esse Plano Collor havia se findado em 2010. Sim, é fato que houve ali uma prescrição em 2010 do direito de cada produtor buscar a restituir esse percentual do chamado Plano Collor. Mas, se houve essa prescrição, o que aconteceu então com essa ação? O que trouxe de diferente? Acontece que, em 1994, o Ministério Público Federal, juntamente com a Sociedade Rural Brasileira, a Confederação Nacional de Agricultura e outras instituições de classes, interpuseram uma ação civil pública, cujo objetivo era conceder o direito a essa restituição do percentual do Plano Collor a todos os produtores rurais brasileiros. E a decisão da STJ, que saiu agora no final de 2014 e depois em grau de recurso aqui em 2015, foi justamente sobre essa ação civil pública. E aí nós vamos para a quarta questão. O que essa decisão, então, trouxe de diferente? Por que agora está tendo todo esse alvoroço na mídia ou entre os produtores rurais? Essa decisão, no mérito dela, ou seja, na questão jurídica dela, não trouxe nada de diferente. O STJ manteve o entendimento de que o IPC era ilegal, que deveria ter sido aplicado o BTN no mês de março de 1990. O que tem de diferente nela é justamente o fato de ter sido feita a decisão numa ação civil pública. E por ter sido feita a decisão nessa ação civil pública, reabriu o prazo para que todos os produtores rurais pudessem buscar novamente essa restituição. Prazo esse que foi reaberto dentro do requisito temporal da ação civil pública, isso é, de 5 anos.
Bem, essa decisão, então, é definitiva? Ou seja, não cabe mais recurso dela? Não. Essa decisão não é definitiva. Ela ainda cabe recurso. O STJ deu uma decisão de mérito, fizeram-se recursos internos na STJ que foram negados, ainda está em recurso no STJ, nós estamos falando do mês de novembro de 2015, e, em tese, ainda cabe recurso ao STF. Se vai ter outros recursos, não se sabe, não é possível prever o tempo que vai demandar essa ação. Mas o que o ouvinte precisa saber é que essa ação ainda não transitou em julgado, ou seja, essa decisão ainda não é definitiva. É certa que é uma decisão muito forte, uma decisão juridicamente bastante sustentável e que a chance de alteração dela não é muito grande, mas há sim um risco de alteração. E não se sabe qual que é o tempo que essa ação ainda vai andar no judiciário. Se ainda vai ter outros recursos para o STF ou não, isso vai depender dos advogados que estão atuando diretamente na causa. E aí, nós entramos então na sexta pergunta. Eu, produtor rural, que tem esse direito, eu já posso pleitear a devolução? E aí nós vamos ter dessa pergunta algumas outras. A primeira questão é, você pode pleitear essa devolução? Sim, você pode. Essa decisão, a lei garante o direito para que você possa entrar já, ajuizar uma ação chamada de cumprimento provisório de sentença para a restituição desse dinheiro. Mas há um risco de eu pleitear essa devolução? Sim, há um risco e é importante que você saiba disso. Essa decisão, como nós dissemos anteriormente, ela não é definitiva, ou seja, cabe recurso e, como toda ação judicial, é possível de mudança. Se essa decisão vier a mudar e você tiver interposto uma ação de cumprimento de sentença, você pode ter ali, então, essa ação ser julgada improcedente e o risco de ter que pagar a sucumbência e as custas processuais. Então, há sim um risco na interposição dessa ação. E aí nós vamos então para a próxima pergunta. Qual seria então a vantagem para eu interpor a ação nesse momento? A vantagem então é em relação ao tempo, porque se você for esperar a decisão se tornar definitiva, você pode ter que esperar mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, não se sabe quantos anos que demora esse processo ainda nas cortes superiores. Então, se você quiser adiantar esse direito, você pode pleitear o cumprimento provisório de sentença e seguir todos os passos para liquidar o seu valor, ver exatamente o valor que você tem a restituir e ali fazer uma penhora desse valor junto ao banco, e então parar a execução por aí. E daí você vai ter dois caminhos. Ou você pode oferecer um bem em penhora e levantar esse dinheiro, ou então você espera a decisão tornar-se definitiva. Então a vantagem que você tem para entrar com a ação é em relação ao tempo da demanda. Oitava pergunta, a devolução em si será em dobro? Nós temos visto muito isso na internet, pessoas dizendo que essa devolução vai ser em dobro. Não, essa devolução não será em dobro. A jurisprudência do STJ é muito pacífica, no sentido de que a devolução em dobro somente é possível nos casos em que há cobrança de má-fé. No caso aqui não houve uma cobrança de má-fé, no caso aqui o banco cobrou com base em uma resolução que depois o STJ entendeu que era ilegal, que foi irregular esse tipo de cobrança, que deveria ter sido colocado um outro índice, não aquele. Então não houve má-fé. A devolução aqui não será em dobro, ela será com correção monetária e com juros de mora conforme a sentença, mas não será em dobro. Nona pergunta. Qualquer financiamento de 1990 se enquadra nessa ação? Não, não são todos financiamentos. Há 3 requisitos básicos que você precisa saber. O primeiro é que o financiamento seja um financiamento rural. O segundo, que esse financiamento seja oriundo de uma determinada linha de crédito oferecida pelos agentes do Sistema Nacional de Crédito Rural. E terceiro, que a emissão do título seja anterior a março de 1990 com um pagamento posterior a março de 1990. Então, se o título preencher esses requisitos e o produtor efetivamente ter pago esse diferencial do plano Collor, há o direito de pleitear essa restituição.
Se o título não preencher essas condições e você entrar com a ação, há o risco mais tarde de vir a condenação em custas e sucumbência. Portanto, é necessário que se verifique exatamente se o título enquadra nas condições abrangidas por essa decisão. E por fim, a última pergunta. Com quais documentos que eu posso interpor essa ação? Essa ação, a princípio, seria com a cédula e com o extrato bancário dela, mas há alguns requisitos ali que você precisa ser preenchidos, e o título, ele fundamenta essa ação. Esse título, se você não tem ele ainda, porque no mês de março de 1990 sabemos que é um tempo muito grande, você tem condições de levantar esse título, você precisa apenas procurar seu advogado, ele vai orientá-lo na melhor forma possível. Bem, essas 10 questões do Plano Collor, 10 questões básicas, de muitas perguntas que as pessoas têm mandado para nós, então nós tentamos solucionar esse problema para que você, produtor rural, o seu ouvinte, possa entender, compreender um pouco o tema e tomar uma decisão da melhor forma possível.